Você já se perguntou o porquê deveríamos usar TypeScript no lugar de JavaScript? Mesmo em projetos pequenos? Essa é uma pergunta normal, e entender as vantagens e melhorias do TypeScript podem respondê-la. Bom, o TypeScript foi criado pela Microsoft, com o intuito de melhorar o desenvolvimento de aplicações em larga escala, e isso já foi mencionado. E se você está se perguntando como essa melhoria acontece, vamos listar agora vantagens de se utilizar essa linguagem. O TypeScript adiciona tipos em nossas variáveis e facilita a leitura do código. JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Sendo assim, não há necessidade de especificar o tipo dos dados com o qual estamos trabalhando, pois a linguagem se responsabiliza por debaixo dos panos e entender esses valores. Vejamos um exemplo. No código acima, nós criamos duas variáveis, que guardam valores diferentes, um para string, texto, e outro para inteiros, números. E por isso, que mesmo não especificado, o JavaScript vai decidir internamente qual é o melhor tipo. Muitas coisas serão influenciadas por essa decisão tomada pelo JavaScript. Vejamos um exemplo. Você já viu 2 mais 2 ser igual a 22? Estranho, mas é real. Aqui temos um exemplo claro de que mesmo não definindo, o JavaScript ainda sabe com o qual tipo de valor está lidando. Obviamente, esse exemplo é muito simples, mas em aplicações de larga escala, onde temos muitos valores sendo passados de um lado para o outro, erros como este podem passar desapercebidos. Vamos a mais um exemplo, mas desta vez iremos declarar uma função que tem como objetivo pegar o primeiro nome e o sobrenome de um usuário e transformá-lo em um único texto. Imagine que o nosso usuário se chama Felipe Silva. Nesse caso, teremos um objeto com as propriedades first name, primeiro nome, sendo Felipe, e a propriedade last name, sobrenome, sendo Silva. Tudo que a nossa função faz é pegar dois textos, no caso first name e last name, e transformá-los em um, Felipe Silva. Agora vamos ver a nossa função. No exemplo acima, vemos que a função fullName espera um objeto. Mas como estamos trabalhando somente com JavaScript, não há garantia nenhuma que o objeto passado como parâmetro irá conter ambas as propriedades necessárias. Muito menos que elas estarão com o nome correto. Seria muito simples, em algum momento, que um objeto como este fosse passado para a função. Assim, gerando um bug, pois o acesso às propriedades first name e last name retornam undefined. Bom, já falamos de alguns problemas, mas ainda não falamos de TypeScript. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o TypeScript não vem com o intuito de forçar a tipagem de tudo o que declaramos. Afinal, como já mencionado, todo o código TypeScript vai virar JavaScript em algum momento, e todos os tipos declarados durante a programação irão desaparecer. O benefício do TypeScript está no fato de que ele torna tudo mais explícito. Quando escrevemos código, fazemos isso para nós mesmos e para outros desenvolvedores. Um código legível, com fácil interpretação, evita futuros bugs e aumenta a capacidade de extensão e manutenção da sua aplicação. Vamos voltar à nossa função anterior. Com TypeScript, podemos defini-la da seguinte forma. Por enquanto, não se preocupe com a sintaxe do TypeScript. Iremos abordá-la logo mais. Quando paramos para analisar a nova versão, podemos ver que o TypeScript é mais verboso, mas em compensação é mais explícito com relação aos dados com os quais estamos trabalhando. Ao olhar para a nossa função, vemos que ela espera receber um usuário, sendo que o mesmo é um objeto com first name do tipo string e last name também do tipo string, ambas do tipo texto, e que o resultado dessa chamada será um texto, uma string. Sendo assim, evitamos a possibilidade de um objeto sem essas propriedades ser passado para essa função. O TypeScript ajuda a descobrir falhas e bugs. Quando definimos explicitamente os valores com o qual estamos trabalhando, reduzimos consideravelmente a probabilidade de futuros bugs. Afinal, as IDEs e editores de código como o Visual Studio Code irão usar o autocomplete para verificar o código digitado, deixando sempre claro o tipo dos valores que estamos lidando, evitando problemas como 2 mais 2 sendo igual a 22. Quando passamos o valor 2 do tipo string texto para a função somar,
que foi declarada acima, veremos uma pequena marca vermelha, que indica que o valor que está sendo passado não corresponde ao esperado. Ao passar o mouse em cima, podemos ver uma mensagem que menciona que o valor esperado é um número e não um texto. Comunicação entre equipes de desenvolvedores. Como vemos, o TypeScript traz benefícios de manutenção e escalabilidade, mas quando a gente desenvolve, dificilmente faremos sozinho. Outros desenvolvedores também irão ajudar. Sendo assim, qualidade de código é algo imprescindível para crescer a aplicação com menos bugs. Quando definimos explicitamente nossos tipos com o TypeScript, reduzimos a carga de interpretação necessária para entender o código e criamos uma melhoria na comunicação entre equipes. TypeScript não altera a performance do código, mas aumenta sua compatibilidade. TypeScript não irá alterar a performance do seu código, pois, como já foi mencionado várias vezes, o processo de transpilação irá transformar tudo em JavaScript, sendo assim a sintaxe do JavaScript 100% compatível dentro dos arquivos, fazendo a migração entre as linguagens algo simples e incremental. Além do fato de podermos especificar com qual versão do ECMAScript queremos trabalhar, criando assim uma layer que aumenta a compatibilidade do nosso código com navegadores mais antigos, caso esse requisito seja necessário. Isso pode ser feito facilmente nas configurações do transpilador e configurado de acordo com a necessidade do projeto. Agora que já falamos sobre o TypeScript e abordamos os problemas que ele corrige, está na hora de pôr a mão na massa e começar o desenvolvimento.